Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Eu vou começar esse vídeo falando o nome da fera que decidiu a partida, senhor Christian Ferreira, uruguaio de 45 anos. Esse é o nome do cirurgião que operou o Santos sem anestesia lá no Chile, no jogo da Copa Sul-Americana hoje à noite. Santos 1, Audax Italiano do Chile 2. Não tem como falar desse jogo sem falar da atuação do árbitro, né? Árbitro que decidiu a partida quando expulsou o Joaquim. Na verdade, quando expulsou, não. Quando ele deu um cartão amarelo completamente injusto para o zagueiro do Santos, que depois não foi inteligente, cometeu uma falta dura que mereceu o cartão amarelo e acabou sendo expulso no lance que originou o gol de empate do time do Chile, né? Falando do lance que originou o cartão amarelo, que é o lance capital do jogo, era uma cobrança de lateral para a equipe chilena. O atacante Sosa do Audax Italiano pisou, até acho que foi sem querer, no pé do Joaquim. O Joaquim caiu no chão, virou aquela discussão, empurra daqui, empurra de lá, e o juiz, que claramente ele não viu o que aconteceu, e provavelmente nem o Bandeira tenha visto, porque o Bandeira estava lá do outro lado, simplesmente pelo jogo ter ficado parado alguns minutos e pelo fato do lance ter envolvido o Joaquim e o Sosa, ele deu cartão amarelo para os dois. Mas é óbvio que o prejuízo maior foi para o jogador do Santos, que é um defensor e está muito mais sujeito a tomar cartão do que o atacante do time adversário. No mesmo lance, gerou uma reclamação já no banco do Santos e, muito estranhamente, o juiz já foi e deu cartão vermelho para o Arzu, preparador de goleiro do Santos, que eu nem vi ele dirigindo a palavra diretamente ao juiz, aí próximo do juiz. O juiz estava lá no meio de campo e já foi correndo e deu cartão vermelho para o Arzu, deu amarelo para o Joaquim e para o atacante do Audax. E aí, praticamente no lance seguinte, o Joaquim acabou chegando com o cotovelo no atacante chileno e foi expulso. É óbvio que o Joaquim foi pouco inteligente, para não dizer outra coisa, porque sabendo que ele já tinha cartão amarelo, ele não podia ter dado uma entrada daquelas que foi para cartão amarelo. Realmente foi para segundo cartão amarelo. O que não foi justo foi o primeiro. Então, a gente começa falando o vídeo falando desse lance, porque foi o lance que acabou mudando totalmente os rumos da partida. Até então, o Santos dominava amplamente o jogo e estava muito mais próximo de fazer o segundo gol do que de tomar o primeiro. O lance da expulsão, além de ter deixado o time do Santos com um jogador a menos, desestabilizou totalmente o time, e o reflexo disso foi que no início do segundo tempo já acabou tomando o segundo gol e não conseguindo reagir lá no Chile. Fazendo essa introdução aí para falando aí desse lance capital, falando do jogo, né? O Odair Helman, falando do jogo até esse lance, né? O Odair Helman, como todos já sabem, poupou alguns jogadores, alguns não viajaram, né? Como é o caso do Lucas Lima e o Dodi, que estavam muito desgastados. Os jogadores do Água Santa também não estão inscritos na Copa Sul-Americana, né? O Gabriel Inocêncio, o principal deles, que vem sendo titular, também não estava à disposição. E aí, a gente olhando a escalação que o Odair Helman mandou a campo, a gente até ficou meio preocupado, né? Porque ele colocou o meio de campo ali na defesa sem muitos questionamentos, né? O João Lucas, Joaquim Messias e Lucas Pires. João Lucas mal, mais uma vez, né? Jogando muito mal. É difícil torcer pro João Lucas. Raramente consegue fazer alguma boa jogada. Muitas jogadas morrem no pé dele. E aí, no meio de campo, ele colocou 3 volantes, né? Ele colocou o Alisson, Rodrigo Fernandes e o Guilherme Camacho. A gente até achou que a bola não fosse chegar na frente. No ataque, a gente tinha o Ângelo, Daniel Ruiz, um de cada lado, e o David Washington, nosso presidente, como centroavante. Mas o Santos começou muito bem a partida, surpreendentemente. Com 20 minutos já tinha criado 3 oportunidades claras de gol, né? Com menos de um minuto, o
O Daniel Ruiz, uma jogada ali pelo lado direito, que o João Lucas passou, a bola acabou sobrando pro Daniel Ruiz, ele bateu, a bola saiu rente à trave. Depois, logo em seguida, já saiu o gol, né? Uma bola enfiada pro próprio Daniel Ruiz. Ele viu muito bem o Camacho chegando de trás, o Camacho bateu muito bem, né? Tirando do goleiro praticamente na gaveta, né? Um golaço do Camacho. E depois um contra-ataque puxado pelo David Washington. Ele deu uma pifada belíssima pro Alisson, mas o Alisson já chegou meio sem perna ali, bateu de pé esquerdo muito fraco, né? Não pegou bem na bola e o goleiro defendeu. Depois disso, o Audax saiu um pouquinho pro jogo, mas o Santos continuou até criando mais chances, né? Até estando mais próximo do gol, de fazer o segundo gol, do que de tomar o gol de empate, até que saiu o fatídico lance do cartão amarelo do Joaquim e logo em seguida a expulsão. Então, o Santos fazia até então uma boa partida, dava a impressão que ganharia com autoridade lá no Chile, mas o juiz, né, o doutor, o cirurgião Christian Ferreira, lá do Uruguai, 45 anos, acabou operando o Santos e mudando totalmente os rumos da partida. No segundo tempo, logo no início, o Audax acabou fazendo o segundo gol, né, numa falha do Maicon, né? O Maicon mal posicionado, né? Ele tinha que ficar entre o jogador do Chile, do Audax, e o gol, né? Não deixado o jogador ficar nas costas dele. Ele não viu, né? Ele perde o raio de ação, ele não está encostado no cara, levou a bola nas costas. Se eu não me engano, o João Lucas também não fez a cobertura, né? Porque ele poderia ter antecipado o atacante. E aí, com 2-1, o Santos já muito nervoso, o time completamente desestabilizado emocionalmente, não conseguiu reagir. O Hellman promoveu algumas mudanças, né? Ele, no intervalo, ele recompôs a zaga com o Maicon, né? Saindo o Alisson. Depois ele colocou o Soteldo, colocou o Lucas Barbosa, colocou o Wesley Patati, colocou o Ivonei. Mas o Santos não conseguiu criar oportunidades, não conseguiu ameaçar o gol do goleiro do Audax e ficou em situação muito difícil na Copa Sul-Americana. O Santos agora tem somente 4 pontos, né? 4 pontos no grupo E da Copa Sul-Americana. O Newell's, olha só, nesse momento tá jogando Blooming e Newell's. O Blooming tá vencendo o Newell's surpreendentemente por 1-0, né? Esse resultado é parcial, mas não acredito que o Blooming vá segurar esse resultado contra o Newell's. De qualquer forma, o Santos vai terminar essa rodada na 3ª posição, e se quiser se classificar, tem que ficar pelo menos em segundo. Tem mais 2 jogos em casa, contra o Blooming e contra o Newell's. Tem a obrigação de vencer, quem sabe beliscar aí uma vaga, uma segunda vaga. Tem até condições matemáticas de chegar em primeiro, não sei como que fica na combinação de confrontos aí, se existe essa possibilidade, mas pelo menos o segundo lugar é possível brigar pela classificação na Sul-Americana. Se o Santos se classificar em primeiro, já vai para o mata-mata direto, e se classificar em segundo, ele vai para um playoff contra um time que cair na primeira fase da Libertadores. Então, teoricamente, pega um adversário até mais difícil. Essa é a situação do Santos na Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Santos domingo enfrenta o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, né? Um joguinho complicado para o Santos, mas é plenamente possível até vencer, né? O Soteldo voltando de contusão, o Santos com certeza vai ter a volta do Lucas Lima e do Dodi. Então dá para o Odair formar um time bastante competitivo para ir atrás dos 3 pontos lá em Bragança Paulista. Beleza? Falamos aí da cirurgia sem anestesia do senhor Christian Ferreira, uruguaio, né? Árbitro uruguaio, nessa noite lá no Chile, né? Numa cidade próxima lá de Santiago. O Santos acabou sendo derrotado pelo Audax italiano por 2-1.
Voltamos aí com certeza no domingo, depois de Santos e Red Bull Bragantino. Se você curtiu esse vídeo, dê seu like aí, mande seu comentário, ative as notificações e, mais importante, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E indique para os amigos para que o canal do Blog do Tubarão chegue cada vez mais longe. Valeu, um grande abraço a todos e pra cima dele, Santos!